Estava eu ontem assistindo no conforto do meu lar, Flamengo e São Paulo, jogo que aconteceu no Maracanã, Flamengo próximo adversário do Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro. O Santos volta a jogar um jogo de fato valendo depois de mais de um mês parado. Bom, eu não aguentava mais, não aguento mais, espero que esse dia chegue logo, independentemente de qualquer coisa, porque, cara, saco cheio, né, de não ver o Santos jogando competitivamente, dá saudade, não sei, mesmo com o futebol que nesse ano não agradou tanto assim, é o nosso time, né, cara? Então, assim, eu não consigo ficar muito tempo longe. Mas, vendo o jogo, me veio muito a questão da postura na cabeça. Eu vou explicar pra vocês, antes se vocês puderem colaborar aqui com esse meu trabalho, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, enfim, eu agradeço muito. Comentando aqui embaixo, enfim. O que eu quero dizer com postura, né? Ontem, assim, foi nítido que o São Paulo encarou o jogo para perder de pouco. São Paulo tomou de 2-0 e o melhor jogador em campo foi o goleiro do São Paulo, Rafael, que fez defesas importantíssimas. Quando saiu a escalação do Crespo, estreia do Crespo no time, no clube, né? Reestreia dele, ah, eu moro com um grande amigo meu, inclusive está de mudança, São Paulino, Alê, e eu não sabia da escalação ainda do São Paulo e perguntei pra ele pouco tempo antes do jogo começar, e ele me falou, eu falei, cara, com essa escalação aí é jogo pra entregar a bola pro Flamengo se defender e vai ter poucas chances, inclusive, de machucar. São Paulo entrou em campo ontem com praticamente uma linha de 5, não era nem, além dos 3 zagueiros, os laterais eram laterais de ofício, não eram alas, 3 volantes na frente dessa linha de 5. E basicamente ali, cara, o Oscar na frente com o André Silva. Era quase um 5-4-1 ou 5-3-1-1. Era meio que isso a escalação do São Paulo ontem. Não tinha escape, não tinha por onde sair. E foi uma postura do São Paulo como time pequena. Uma postura que encarou o Flamengo como se o Flamengo fosse o Barcelona que o Internacional enfrentou, ou o Barcelona que o Santos enfrentou em 2011. Né? E com a condescendência de muitos torcedores ainda dizendo, não, tá certo, é contra o Flamengo, tem que se defender para tomar de pouco. Bom, esse canal não é sobre o São Paulo, obviamente, mas esse jogo me lembrou, dadas as devidas proporções, né, como o Santos encarou o jogo contra o Fluminense, do Renato Gaúcho, também no mesmo Maracanã, o jogo que efetivou a saída do Caixinha. Jogo que, inclusive, o Santos foi amassado o jogo inteiro, mal passou do meio de campo, e teve uma questão ali que foi tomar um gol no final, né? O Santos estava contando com o empate até o final e acabou tomando gol. Aquele dia a postura do Santos foi de time pequeno, foi de jogar como Juventude, foi de jogar como, com todo respeito ao Juventude, mas de jogar como Vitória, joga fora de casa contra o Flamengo, etc e tal. E não era o Flamengo, né? Era o Fluminense, que é um bom time, foi o brasileiro que mais longe chegou na Copa do Mundo de Clubes, mas não é o Flamengo. É um outro técnico, era um outro momento. O Santos, depois de lá, o Santos teve 2 vitórias importantes fora de casa, contra a Vitória e contra a Fortaleza, nas mãos do Kleber Xavier. Não são times do nível de Flamengo como o Santos vai enfrentar, muito longe disso, mas me parece que a postura mudou e eu vi muito dessa postura do Santos mudar de fato no jogo contra o Botafogo. Jogo que o Santos perde, mas ali o Santos teve uma postura de time grande, de apertar a marcação, de tentar jogar, de pressionar o tempo todo, de controlar o jogo tanto defensiva como ofensivamente, ter a bola, fazer questão de tê-la, criar jogadas, enfim, tabelar, tentar jogadas, né, ou rápidas ou bolas aéreas, enfim, tentar controlar o jogo. E o jogo estava na mão do Santos até acontecer o que aconteceu, a expulsão do Neymar, vocês lembram muito bem. E aí o Botafogo, com um jogador a mais, consegue achar um gol ali de um cruzamento do Arthur. Mas aquele dia, talvez muita gente, eu lembro que eu fiz pós-jogo naquele dia, falei que tenha sido talvez a melhor apresentação do Santos no ano, nas mãos do Kleber Xavier.
Por quê? Porque independentemente do resultado, o Santos teve postura. O Santos encarou, entendeu que o Botafogo... Primeiro que sim, beleza, o Botafogo não é o mesmo que foi campeão da América e campeão brasileiro. Perdeu seus dois principais craques, já tinha perdido aquela altura, que eram Luiz Henrique e Almada, mas era um time forte, um time muito mais organizado que o do Santos, time que vinha com um técnico novo ali, que já caiu, inclusive, mas que assim, estava à frente, está ainda à frente do Santos, não à toa ontem ganhou até com facilidade do Vasco do Fernando Diniz. Mas o Santos encarou esse jogo como tinha que encarar. A minha dúvida é como o Santos vai encarar o Flamengo. O Santos vai ter postura de jogar contra o Flamengo de uma maneira como grande? Ou o Santos vai tentar encarar esse jogo para perder de pouco mesmo jogando em casa? Essa é a minha dúvida. Dada a maneira como o Kleber Xavier escalou o time no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, eu acho que a gente vai ver a mesma escalação. Acho que não vai ter nada de diferente, a não ser, de repente, uma surpresa entre o Escobar no lugar do Souza, por exemplo, e o Igor Vinícius na lateral direita. Eu acho que a gente pode ver essa mudança. Como o Schmidt está suspenso e não jogou bem o segundo tempo, acho que vai manter o Rincon, mesmo o Rincon tendo jogado muito mal. Ou o Pituca, que fez o gol no amistoso, largou na frente. Acho difícil. Acho que ele vai privilegiar a manutenção do Rincon. Então deve ser esse time que a gente viu atuar o primeiro tempo contra a Desportiva, com exceção à minha dúvida com relação às laterais. E é um time que, se você olha, ele é um time interessante em termos de defesa, porque ele tem dois pontas que se dedicam muito na volta, que são o Barreal e o Guilherme. Você tem na frente um David Washington que precisa competir, precisa marcar um pouco mais, precisa ser um pouco mais atuante do que o Tiquinho, porque com a bola no pé ele não vem sendo efetivo nesse momento, tão como o querido Tiquinho, mas o Tiquinho ainda às vezes consegue segurar um pouco mais a bola de costas, o David Washington não tem essa característica, precisa ser lançado o tempo todo. Não sei também, essa inclusive é uma dúvida que eu tenho, se ele vai manter o David Washington ou vai trazer o Tiquinho para esse jogo, mas imagino que foi um teste para o jogo contra o Flamengo, então ele deva manter o David Washington, tá? Então o Santos tem um time interessante para se defender, porque os caras do ataque ali, principalmente o Guilherme e o Barreal, são caras muito dedicados à marcação, à volta. Então, pelo menos as duas linhas de 4 do Santos conseguem ser muito bem feitas, muito compactas na mão do Kleber. Mas também é um time muito ofensivo. Se você for olhar, são 4 atacantes. Barreal, eu sei que é um meia atacante, mas é um atacante jogando pelo lado direito, o Guilherme jogando pelo lado esquerdo, o Neymar, que foi atacante a vida inteira, hoje é mais um meia, mas tem toda a característica de atacante, com o David Washington na frente. Assim, em termos de escalação, é uma escalação muitíssimo diferente da do São Paulo, da que o São Paulo encara o Flamengo no Maracanã. Mas é preciso, acima de tudo, entender que esse jogo ele é um demonstrativo de algo muito maior. Ganhar do Flamengo na Vila Belmiro não é só importante pela tabela, que hoje é periclitante, mas é importante para o Santos finalmente dizer: voltamos a ser competitivos. Para isso, o Santos vai ter que ter uma postura de time vencedor, uma postura aguerrida, uma postura de se matar em campo, de correr para frente o tempo todo, seja para marcar saída de bola, seja para contra-atacar, seja para atacar os espaços. E eu tenho um pouco de dúvida se a gente vai ver nesse duelo esse time do Santos nessa circunstância, contra um Flamengo que gosta da bola, um Flamengo que é mais técnico, um Flamengo que constrói o jogo muito bem lá de trás. O Santos, poucos foram os jogos, talvez esse jogo do Botafogo tenha sido a única exceção, marcou por boa parte do primeiro tempo a saída de bola lá em cima. Foi uma dificuldade que o Flamengo apresentou muito no Mundial. O jogo contra o Bayern de Munique ficou evidente que o Bayern de Munique, jogando em 30 metros, subindo as suas linhas completamente e apertando o Flamengo na saída de bola,
o Bayern de Munique fez pelo menos 3 dos seus 4 gols roubando bola do Flamengo na intermediária com erros do Flamengo. É um time muito bom, muito técnico, mas um time que, se for pressionado, ele também pode errar. Ele também pode errar. A questão é, o Santos tem condições de marcar como o Bayern de Munique marcou? Eu acho que não. Primeiro que são conceitos de jogo muito diferentes. O Bayern de Munique tem zagueiros muito mais rápidos para fazer a recuperação defensiva do que o Santos tem. Se o Santos colocar o Luan Pérez e o Basso, o Luan Pérez nem tão lento mas o Basso colocar os caras no mano a mano com Plata, Bruno Henrique e o Araújo lá, do lado direito, o Santos está morto. O Santos está morto. Então o Santos tem que ter cuidado. É um outro tipo de jogo, outra coisa. Os encaixes do Bayern de Munique na marcação são individuais. Não só para marcar pressão, mas todo jogador, cada um pega um, sem sobra. Tanto que assim que eles se ferram contra o PSG, né? O PSG consegue sair dessa marcação com lançamentos longos, acaba na velocidade ganhando as jogadas ali e machucando muito o Bayern de Munique nesse tipo de marcação sem sobra que eles fazem, que o Kompany gosta de fazer. E outra, o Bayern de Munique fisicamente, embora esteja no final de temporada e o Santos esteja no meio de temporada, mas fisicamente é outro mundo, os caras são muito mais profissionais, os caras têm um percentual de gordura muito menor, os caras jogam menos ao longo do ano, os caras se preparam muito mais. Então é outro esporte nesse sentido, né? Tem uma diferença em termos de profissionalismo mesmo que é brutal na minha maneira de enxergar. Agora, o meu ponto vendo o próprio Flamengo jogar ontem contra o São Paulo, e é um jogo que o Flamengo dominou de cabo a rabo, a minha análise é que o Flamengo não é tudo isso que se pinta. O Flamengo está muito longe de ser tudo isso que se pinta. O Flamengo perdeu para mim o melhor jogador do time em termos de construção ofensiva, que era o Gerson. Ah, mas e o Arrascaeta? O Arrascaeta é um jogador muito mais ponta de lança, capaz de fazer uma jogada individual, capaz de decidir um jogo, capaz de dar um passe ou de dar um chute, fazer o gol, dar um drible. Ele é um cara absolutamente decisivo. Mas para ele decidir, ele precisa a bola precisa cair no pé dele numa zona muito de perigo. O Gerson não, construía lá de trás. O time girava em torno do Gerson. E o Flamengo sentiu ontem isso, em termos de construção, a saída desse jogador. Os atacantes do Flamengo de beirada, o Bruno Henrique, a gente conhece muito bem. O Bruno Henrique jogou no Santos por muito tempo. É um jogador muito útil, um jogador importante, mas não é nenhum supra-sumo. Não é. É um jogador ok, muito bom, que é melhor do que o Guilherme, sem dúvida nenhuma. Né? Um nível acima, tranquilamente. Ganhou muitos títulos no Flamengo, mas não é um cara para ter medo. O Luiz Araújo, ponta esquerda, na minha opinião, não engraxa a chuteira do Roleiser. O Roleiser é muito mais jogador do que ele. O Roleiser não vai jogar, eu sei. Mas é um bom ponta, mas sabe, não é também nada demais. Gonçalo Plata jogando de centroavante, que nem é a posição dele, um cara que joga bastante sem bola, se movimenta, você tem que ter cuidado por conta dessas movimentações, mas tecnicamente muito longe de um Gabigol no auge que foi centroavante do Flamengo, ou o próprio Pedro, antes dessa confusão toda, no auge físico, que era um cara que você tinha medo. Não. Né? Um Arrascaeta que, além de tudo, fisicamente, é outra rotação hoje. Anda mais em campo e tudo mais. Sabe? Aí você tem ali Jorginho, Pulgar, bons jogadores, mas o Zé Rafael é tão inferior ao Jorginho? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Aí o Flamengo tem, para mim, algo que é de fato muito importante, que é a sua linha defensiva. Mas o Alexandro machucou no primeiro tempo. Entrou o Ayrton Lucas no lugar que vai ter que passar por uma cirurgia. Eu não sei com que lateral esquerdo eles vêm para esse jogo. É um problema. A zaga, de fato, é muito boa ali. Quem jogar, eu não acho que são supra-sumos da zaga, zagueiros de seleção, não é nada disso. Acho até que são um pouco superestimados, mas pro nível Brasil, Léo Pereira, esses caras que jogam lá são acima. O próprio Danilo, quando joga ali e tudo mais, acho que é o ponto forte do Flamengo. Agora, o jogador que mais me preocupa, que o Santos vai ter que tomar muito cuidado, é com o lateral direito dos caras. Para mim, hoje, é um dos melhores jogadores do Flamengo, que é o Wesley. Um jogador que eu acho até um
pouco provável que o Flamengo consiga segurar nessa janela. Esse é um cara que quebra a linha, um lateral que tem pro Brasil, para nível Brasil, é um craque. Eu não sei se ele vai se estabelecer na carreira como craque no futebol europeu, etc. Mas é uma cria do Flamengo, um cara que é capaz de mudar um jogo a partir da lateral direita. Cara muito diferente. Muito diferente. E o goleiro do Flamengo, gente, vocês viram contra o Bayern de Munique, né? Nada demais também. Tem que chutar no gol. Tem que chutar no gol. Então o que eu tô querendo dizer com isso? O time do Flamengo é muito bom. E você vai olhar o banco, várias opções. Opções muito melhores para mudar o jogo do que tem o Kleber Xavier, sem sombra de dúvidas. Mas talvez, gente, assim, posso estar cometendo porque o Santos está fazendo um campeonato até aqui, apesar de uma pequena recuperação no fim ali da primeira parte, antes da parada, é um campeonato muito ruim. O Santos está fazendo um campeonato muito ruim até aqui. Já trocou de técnico, né, e tudo mais. E o Flamengo é hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o líder do campeonato. Mas eu não vejo a diferença tão grande quanto a tabela mostra. Talvez dos últimos anos, depois que o Flamengo se estabeleceu como esse time matador, né, com algumas exceções, aí, talvez 2020, que o Santos tinha um time muito encaixadinho, chegou na final de Libertadores, talvez esse seja um dos confrontos mais equilibrados em termos de talento. O time do Flamengo está anos-luz de ser tão superior como já foi no passado. Eu acho que hoje eles lideram o Campeonato Brasileiro, tem chance de vencer o Campeonato Brasileiro e tem chance muito grande na Libertadores por conta do trabalho do seu técnico, que eu considero muito bom. É um técnico exigente, é um técnico de bons treinos, é um técnico de boas ideias, um técnico que tem um jogo de posse, mas também sabe entregar a bola para o adversário e contra-atacar. É um técnico que tem um jogo coletivo de coberturas, de marcação muito interessante e de atacar espaço, de dar amplitude, de saber girar o jogo. Um treinador muito inteligente. O Felipe Luiz, eu acho que, tanto que o Flamengo parece que quer renovar o contrato dele até já o fim do ano que vem. Eu acho que é um cara que vai ficar um bom tempo no Flamengo, é um cara acima da média intelectualmente, mas quando a gente olha para os jogadores, craque mesmo, o Flamengo tem um craque de bola, que é o Arrascaeta, que já tá numa rotação diferente, tá muito longe de ser aquele Arrascaeta de 2019, 2020, 2021. É outro jogador, que continua sendo muito perigoso. Se o Santos não abrir o olho com ele, ele vai matar o Santos. Mas craque, o Santos os caras só tem um. E o Santos tem um cara que é muito mais craque que qualquer jogador do Flamengo que vai estar em campo, que é o Neymar. E assim, gente, com todas as críticas que eu já fiz ao Neymar, como postura e etc e tal, se o Neymar conseguir atingir uma rotação física minimamente aceitável, ele é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro. Disparado. Isso ninguém tira. Será que os caras não olham pro outro lado e vê o Neymar vestindo a camisa 10 na Vila Belmiro? Os caras também não têm medo? Então, assim, o Santos tem que ter postura. Postura de time vencedor. Postura de quem quer ganhar o jogo. Não pode ter medo. Eu não estou dizendo aqui que o Santos é tão bom contra o Flamengo, que o Flamengo é superestimado, que o Santos tem que encarar de peito aberto e não se preocupar e vai partir com... Não é isso. O Santos tem que ter os seus cuidados defensivos, tem que estudar como o Flamengo ataca, procurar muitas vezes baixar suas linhas, vai ser importante, sair no contra-ataque, vai ter momentos do jogo, porque o jogo é feito de vários jogos dentro de um jogo. Há momentos durante o jogo que você também tem que saber jogar, se defendendo como time pequeno, entregando a bola para sair de uma pressão, goleiro caindo, fazendo cera, e daqui a pouco você respira, retoma, volta a controlar o jogo. Isso faz parte das várias fases de um jogo de futebol. E o Santos e o Kleber Xavier tem que estudar o time do Felipe Luiz, tentar neutralizá-lo, jogar seriamente, tanto ofensiva como defensivamente. Eu não tô aqui também dizendo, nossa, o cara tá viajando, falando que esse Santos é tão bom contra o Flamengo, vai chegar. Não é isso. Mas talvez a diferença nunca tenha sido tão pouca. Eu acho que se o Roleiser tivesse em campo amanhã, a diferença seria menor ainda. Menor ainda. O próprio Arão, de repente, se ele voltar num nível que a gente gostaria que ele voltasse. Então, eu acho que mais do que tudo, assim, o Santos, o torcedor, os jogadores do Santos, a comissão técnica tem que acreditar nessa vitória. E essa vitória, se ela vier ganhar do líder do campeonato, na volta do Campeonato Brasileiro, ela passa um recado muito importante.
os caras falam, pô, o Santos tava morto, ó. Os últimos 4 jogos, perdeu do Botafogo jogando melhor, ganhou 2 jogos fora, Vitória e Fortaleza, e agora encaçapou o Flamengo, líder do campeonato na Vila Belmiro. Os caras recuperando. E tem Roleiser pra voltar, e tem Arão pra estrear, e tem Mike que pode chegar. Tem coisas que podem acontecer. Muda-se completamente a narrativa em cima do Santos. O problema é que o Santos, ao longo dos últimos anos, teve oportunidade de fazer esses jogos para mudar o fio da navalha algumas vezes e sempre sucumbiu. Sempre sucumbiu. Na hora de mudar as coisas, o time arriava. Aí às vezes é até meio psicológico. Então assim, é muito importante que o espírito dos atletas quarta-feira seja de olhar para aquela camisa e falar, irmão, a gente não é menor que esses caras em nada. Nós somos hoje muito mais limitados financeiramente. Nós somos hoje muito mais limitados infraestruturalmente. Beleza. Mas, como diz o Renato, quando foi enfrentar europeus lá, é 11 do campo, é 11 contra 11. E olha, esse Flamengo tá longe de ser essa cocada preta toda que muita gente fala. É um ótimo time, talvez tenha o treinador mais interessante dos últimos tempos, capaz de tirar muita coisa desse time, mas tecnicamente os caras têm um craque, que é o Arrascaeta, que não é titular absoluto da seleção do Uruguai, irmão. A gente tem um cara geracional vestindo a camisa 10, que claro, tá muito tempo sem jogar em altíssimo nível, mas é a primeira partida dele nesse nível também que ele vai jogar no Santos. É o primeiro grande jogo do Neymar desde que ele voltou. Ele enfrentou o Corinthians no Itaquerão, lá na Neoquímica, num jogo de primeira fase, que o Santos perdeu, foi um importante jogo, mas um jogo que não valia muita coisa. O Santos se classificou, mesmo perdendo aquele jogo. É um clássico e tal. Agora não, esse jogo é importantíssimo para o futuro do Santos, contra um adversário do nível do Flamengo, que é muito acima de qualquer adversário que ele enfrentou no Santos desde a sua volta. É o confronto, é o duelo mais difícil do Santos no ano até aqui. Porra, eu tenho que ter alguma esperança que esse cara vai entregar alguma coisa, porque se não for assim, não vale a pena ele ficar. Se a gente não tiver esperança que ele vai uma hora desabrochar e vai deitar, pra quê? Então os companheiros têm que olhar e falar, irmão, olha pra nós aqui, olha quem que a gente tem. Olha o nosso time, pô, o Escobar marcando pra caralho. O Basti e o Lampere se acertando ali minimamente na zaga. A gente tem, pô, um Zé Rafael campeoníssimo que ganha duelo individual com todo mundo no meio de campo. Um Rincon, um cara experiente. Neymar armando o jogo. Um Guilherme que é um cara letal, vem sendo um cara importante ofensivamente, mas um cara que se mata. O Barreal é um jogador tático e também muito ofensivo. Um David Washington que precisa marcar o espaço dele, precisa mostrar ao que ele veio pro futebol. Porque senão, se ele continuar nessa, o Chelsea ele vai acabar o empréstimo dele, o Chelsea não vai aproveitar, vai emprestar ele de novo para outro time, e vai ficar batendo, indo e batendo e voltando, daqui a pouco, irmão, o bonde passou. Então o cara tem que estar com fome. E um Neymar querendo provar que um jogo desse nível, ele pode jogar lá em cima. Ele quer provar, inclusive, pro Ancelotti. É a grande oportunidade para ele de falar, mano, tô aqui. Então tem muita coisa em jogo. Se o Santos tiver postura, encarar esse jogo sem medo, com seriedade, entendendo o jogo, entendendo os momentos do jogo, sabendo sofrer, mas também tendo postura e saber o tamanho da camisa que está vestindo esses jogadores, eu acho que o Santos tem chance. E uma vitória contra o Flamengo pode mudar tudo. Pode mudar tudo na temporada do Santos. Então é um jogo muito, muito, muito importante. Quero saber o que vocês pensam. A gente vai se falando e até o próximo vídeo.